posso dizer que eu mudei da água para o vinho na minha vida financeira, né? A gente aprende a se blindar de momentos de crise. Eu me identifiquei muito. Olá, vamos começar esse Voxcast, hoje falando com a Aline Castro, que é nossa aluna aqui na Vox. Ela que é servidora pública, mentora de finanças, participou como coautora de um livro, O Poder do Coaching. Olá, Aline, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar então sobre finanças, isso que você pode trazer aqui para a gente. Eu quero te trazer então uma primeira pergunta, falando de um contexto que é muito comum, né? Aquelas pessoas que têm uma situação difícil e não sabem como organizar a sua vida financeira. Qual que é o primeiro conselho que você dá, qual é o primeiro passo nessa dinâmica para solucionar esse problema? Então, hoje eu posso falar com propriedade sobre o tema porque eu cheguei a ser super endividada, né? Porque a gente pensa que sendo servidor público, a gente vai ter o salário todo mês e já está tudo garantido. Então tem que ser caso a caso. No meu caso, por exemplo, de super endividamento, eu estava ficando praticamente sem o salário, porque entrava o meu salário, eu já pagava tudo e sobrava só o dinheiro da gasolina. Então a primeira coisa é a gente quitar todas as dívidas e aí sim querer partir, né? Ou para um salário maior, ou para um investimento, tudo parte das dívidas, né? Primeiro você tem paz e consegue dormir, depois que você consegue dormir bem, né? E ter esse controle pequeno ali do que você gasta, aí sim você pode partir para outras coisas. No primeiro momento, então, você teve que se conter. Isso. Primeiro foi cortar os gastos para se organizar. Então, as pessoas que me procuram, elas estão com a vida financeira completamente desorganizadas, né? Começaram a usar o cartão de crédito sem saber, sem verificar quanto que usavam por mês. E o cartão de crédito a gente sabe que vira uma bola de neve, né? 64 milhões de brasileiros hoje estão enrolados, né? Estão inadimplentes, para falar a verdade. Não estão conseguindo pagar algumas contas no fim do mês. E o maior causador de tudo isso é o cartão de crédito. O primeiro passo é essa organização. Com certeza. Ter um controle de quanto preciso pagar todo mês. Isso. Mas assim, antes de tudo, aquele básico que a gente sabe que é real, mas que as pessoas às vezes não seguem, é gastar menos do que você ganha. Você faz uma reserva de emergência e depois sim você pensa em usar o cartão de crédito, né? Com mais vontade para outras coisas e aí vai. Então gastar menos do que ganha também é obrigatório. Obrigatório. Eu já ouvi dizer que a gente pode também buscar rendas extras para ganhar mais. E talvez isso não exija tanto controle assim com relação aos gastos. O que você acha disso? Eu acho isso péssimo num primeiro momento. O que acontece? Várias pessoas chegam para mim e falam assim: Aline, meu salário não comporta as minhas dívidas. Então, o que eu falo? Por exemplo, se você tem um salário de R$1.000 hoje e ele não comporta as suas dívidas, você vai querer ganhar mais. Você vai querer ganhar um salário de R$2.000, certo? Só que quando você ganhar um salário de R$2.000, as suas dívidas também vão aumentar. O certo é, você tem um salário hoje de R$1.000, o que você tem que fazer? Colocar todas as suas dívidas dentro daqueles R$1.000. E se você conseguir vencer essa etapa, né, de organizar a sua vida dentro daquilo que você recebe, aí sim, você vai estar com as suas finanças organizadas e você vai estar pronto para receber um salário maior. Que aí você também vai conseguir se acomodar dentro de um salário maior. Porque eu já viu ganhadores de loteria que perdem o dinheiro muito fácil? Então viu muito dinheiro, não sabe administrar, não tem educação financeira, gastou tudo de uma vez. E as pessoas em menos de um ano elas voltam para o patamar anterior. Essa questão da mentalidade eu acho bem interessante. Até tem esse exemplo do ganhador de loteria que perde tudo. Eu li sobre isso naquele livro O Segredo da Mente Milionária. Sim, eu gostei desse livro porque ele traz alguns conceitos interessantes sobre a mentalidade. Mas eu não sei até que ponto aquilo é real, né? Porque ele fala sobre essa questão da educação financeira, que é algo que a gente recebe desde pequeno, né? Mas ele cria também muito contexto sobre influência. Então, por exemplo, ele dá um exemplo que eu me identifiquei muito, que era aquele caso onde o pai fala sempre para o filho: não, eu não posso porque eu não tenho dinheiro.
A criança cresce com aquele pensamento de que ele não pode nada porque ele não tem dinheiro. E o dinheiro se torna algo, uma conquista inacessível. Assim. O que você pensa sobre isso? A mentalidade, ela influencia até que ponto? Como a gente pode se reeducar nesse sentido? Como é que a gente pode mudar essas crenças, né? Essa questão que a gente acha às vezes tão intangível. Você acha que é mais relacionado à economia, à falta de educação financeira? Eu diria que é a falta de educação financeira, a cultura do brasileiro, porque, por exemplo, o judeu é o povo mais próspero do mundo. Eles ensinam as crianças desde pequeno, elas doam 20% do que elas recebem. Então, no Brasil, o que a gente tem que fazer? Ensinar finanças para as crianças, né? Desde os primórdios, desde a criança vai receber mesada, o que ela tem que fazer com isso ou não, que idade que ela pode receber um dinheiro, né? Já para poder se organizar. Deixar a Aline descansar um pouco, que está falando muito. Mas nos dias 3 e 4 de dezembro, aqui na unidade da Vox do SIG, nós vamos ter o curso Intensivox. É um curso rápido, é um fim de semana, onde você pode aprender técnicas de oratória, desde o que é fundamental, como a postura, como o contato visual, a entonação, até algumas técnicas mais avançadas, né, como a persuasão, como técnicas de argumentação. Você vai aprender também a analisar os perfis das pessoas que estão te ouvindo. Algumas pessoas são mais distraídas, precisam de uma atenção mais visual. Você vai aprender como chamar a atenção dessas pessoas. Aqui na Vox, a nossa missão é transformar a comunicação dos nossos alunos. Então, você que quer desenvolver alguma habilidade, venha conhecer, siga a gente nas redes sociais, Vox Studio Brasília, no Instagram. Lá você pode ter acesso ao nosso conteúdo e entrar em contato conosco para conhecer o nosso método e as opções de curso que nós temos. Então fique o convite para vocês. A gente vai continuar aqui a nossa conversa com a Aline Castro, que está dando dicas importantíssimas aqui sobre organização financeira, sobre educação e também sobre finanças. Investimentos. Na sua experiência, qual que é o primeiro passo para quem está nessa situação de organizar suas finanças? Como ele pode começar a investir? Primeiro, aprender. Que faça um curso básico, né? Que vá fazendo coisas pequenas. E, por enquanto, se não souber, deixa na poupança mesmo. Não seguirem dicas de famosos, porque eles já sabem o que estão fazendo. E muitas vezes há interesses por trás, né? Há conflito de interesses. A engenharia que eles fazem hoje, dessa persuasão no marketing, é muito grande. Sim. Então, assim, se ela ganha em cima de tudo que a gente compra, por que ter aquela anuidade? Eu tinha uma anuidade de quase R$2.000 o cartão. Eu liguei para eles, negociei, eu falei assim, tem vários cartões bons na praça que não cobram anuidade, eu não queria sair do cartão de vocês, que eu gosto muito do banco, eu queria saber o que vocês podem fazer por mim. Negociei, eles tiraram a anuidade. Então, vamos supor, economizei R$2.000 nessa taxa de anuidade de cartão de crédito. A gente tem que mudar tudo isso porque a gente primeiro constrói o patrimônio e depois que a gente usufrui. Para quem quer subir de nível, digamos assim, para quem quer ter uma vida mais confortável, de repente até mais luxuosa, digamos, qual que é o momento? Quando que ele sabe, não, agora eu posso fazer isso? Eu acredito que seja assim, quando você consegue ter uma vida que você gasta menos do que você ganha, você já tem uma reserva e você já começou a investir, aí sim, vai sobrar um pedaço do seu salário, né? Que quando a gente aprende a investir, a gente aprende a deixar uma parte do salário ali para a gente usufruir. Tá, e para quem quer começar a aprender sobre isso, qual que é o caminho, onde que ele encontra um conteúdo confiável? O que você indica para quem quer começar a aprender? Natália Arcuri, Thiago Nigo, Gustavo Cerbasi, tem muita gente boa na internet. Então, os cursos vão te ensinar tudo isso. Então, você economiza muito dinheiro e muito tempo da sua vida e vale completamente a pena. A mentoria que eu fiz com os amigos, a gente falou desde o endividamento, né, que as pessoas têm que quitar as dívidas, passando por organização financeira
E depois que ela estiver com tudo organizado nas finanças, com a reserva montada, né, reserva de oportunidade ou de emergência que a gente fala, aí sim ela vai começar a dar os primeiros passos. E com relação à situação do Brasil atualmente, economicamente falando, qual que é a sua perspectiva, o que você pode dizer para quem está meio desesperado até nesse momento? Que quando a gente aprende a investir, a gente aprende a se blindar de momentos de crise. Por exemplo, a gente sabe que agora a bolsa do Brasil está despencando, o dólar está disparando. Então, quem é investidor investe um pouco em ações brasileiras, investe em ações americanas, e enquanto uma sobe, a outra desce, né? A gente não entra nesse circuito de desespero. Então, eu falo para as pessoas, se não sabem o que fazer com o dinheiro, né, nesse momento, deixa no banco, deixa na poupança mesmo. Mas no seu Instagram você dá dicas sobre isso também. Isso. O seu Instagram é aline.castro, __. Isso, 3 underlines no 3 final. underlines. E o que acontece? Eu faço tudo hoje no Instagram por hobby, né? É algo que me satisfaz. E mesmo com essas pequenas dicas que eu dou lá, eu já ajudei muitas pessoas. Bom, então quero te agradecer, Aline, por essa conversa muito útil. É um assunto que eu acredito que muita gente precisa, né? Muita gente precisa ouvir esses conselhos. Quero deixar aqui as redes sociais da Aline no Instagram, aline.castro, __. Isso. E também o Instagram da Vox aqui, do SIG, Vox to You Brasília. Sigam a gente lá, a gente vai deixar os links aqui no comentário. E muito obrigado, Aline. Sempre que precisar, estarei aqui, que eu amo falar desse tema, né? E a Vox também me ajudou muito a desenvolver essa minha comunicação da melhor forma. Sim. Estarei aqui sempre que precisar. A gente percebe, né, a comunicação da Aline tão clara, né, tão objetiva, tão simples de entender. Isso com certeza é fruto também de uma contribuição da Vox. A gente tem essa missão, como eu falei, né? A gente quer tornar a comunicação mais simples, que as pessoas sejam compreendidas e que consigam transmitir a sua mensagem. Muito obrigado. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde.